Olá, não falei que eram só 5 minutos, que eu estaria de volta. Já estamos aqui, conversas missionais, toda segunda-feira, às 20 horas. Nós estamos aqui sempre sentadinhos, batendo um papo. Supimpa, que bom que você está aqui com a gente, cara. Que bacana esse negócio. Você está nos Estados Unidos ou está aqui? Queria saber de você, cara. Você é muito especial aí pra gente. E a gente queria te dar um abraço. Muito bem, queria convidar vocês que já estão chegando aí, vão sentando aí na sua cadeira, tá no Canadá, beleza? Puxa vida, que legal, cara. E aí, como estão os estudos? Bem? Se preparando bastante para dar pra gente aqui um pouquinho de caldo nesse cristianismo brasileiro? Então, nós temos aqui um núcleo de convivência. A Dani está aí com a gente também. Um prazer, viu, Dani? Já não é a primeira vez, né? Você sempre está aí com a gente. Um prazer enorme. E o pessoal vem chegando. Daqui a pouco o Denis está entrando também. Eu vou apresentá-lo para vocês. Rapaz, puxadinho no meio da pandemia, mas caminhando. Imagino. Eu tenho alguns amigos aí no Canadá, um está na área da aviação, a ciência da aviação, né, trabalhando, outro está fazendo mestrado, e graças a Deus, aí você, né, que está puxando um pouquinho para daqui a pouco fazer aí um papel bacana na sociedade. Dani, valeu, bom te ver, viu? Minha filha, tremenda. Hoje nosso papo, cara, é muito legal, vai estar muito bom. Marcos, prazer te ver aqui com a gente. Fica aí porque hoje o papo é muito bacana. Eu estou trazendo aqui um dos ícones na área de startups, na área de iniciativas tecnológicas, para a gente falar sobre esse tema tão interessante que vocês vão ver aqui, né? Chama atenção para aquilo que nós precisamos fazer como igreja, como missões, e é muito legal o que você vai ouvir de um cara que tem uma experiência fantástica no assunto. A Fernanda está chegando também, muito legal. Marcos, bem-vindos. Espero que você hoje, né, tenha uma cadeirinha muito legal aí para você sentar e ouvir aqui os próximos 45 a 50 minutos de boa informação sobre o que Deus está fazendo nesse mundo, através de gente como eu e você. Eu, na tomada anterior, chamando para a nossa conversa missional, eu estava falando que hoje a tecnologia está desbancando aquele antigo sistema de mídia que nós tínhamos antigamente, que falava diretamente para a gente e a gente engolia o que trazia. Hoje, esse sistema de lives está desbancando um bocado de gente. Você está vendo muitas audiências sendo perdidas. Por quê? Porque muita gente, como o Denis e outros que a gente já trouxe aqui na nossa conversas missionais, tem uma expertise tremenda naquilo que eles falam. E, ao mesmo tempo, são pessoas que têm algo a dizer para a sociedade. Então, isso está acontecendo, a gente está trazendo esse pessoal e, logicamente, quem tem o interesse para ouvir. Isso significa que você não fica ouvindo um bocado de besteira, como a gente geralmente fica ouvindo na televisão e às vezes até enchendo a cabeça de tanta coisa negativa que acaba a gente perdendo até a nossa paz. Então, bem-vindos ao nosso programa semanal. Estou esperando agora o meu querido amigo entrar. Renato, que bom que você está aqui. É um prazer te ver, viu? Que Deus te abençoe também. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Estou esperando aqui, o Denis já está chegando. Vou chamá-lo aqui agora. E aí, então, a gente... Nossa conversa missionais, aguardando aqui o Denis. Já deve estar na nuvem, descendo para chegar aqui perto da gente. E aí, Denis? Como é que você está, meu querido?
Bem na correria aqui, pastor. Eu fico imaginando, você não é fácil não da gente pegar uma agendinha para a gente bater um papo desse aqui. Sim, Mas é um pouquinho. eu Obrigado tá, pelo convite, hein? eu tava aqui, né, dando a boa noite aqui para o meu pessoal, né, que sempre está com a gente. Eles vão entrando devagarinho, né? A gente já Sim, sim. está chamando, daqui a pouco o pessoal é. Mas, enquanto isso, eu queria dar um pano de fundo, porque eu comecei falando aqui para o pessoal que esse tipo de lives que a gente faz aqui está Sim, desbancando a mídia no Brasil inteiro e no mundo. sim. E antigamente você tinha uma mídia que era só um falando para todos, Era o oligopólio, né? não é? E É, hoje você tem aqui, você tem essas lives trazendo gente com conteúdo, gente que conhece daquilo que fala, e o resultado disso é que muita gente está deixando de ouvir baboseira, que geralmente muitas vezes, fake news, né, sim, para sim. passar a ouvir alguma coisa de gente que tem o que dizer e, ao mesmo tempo, tem conteúdo. Com certeza. Nesse período aqui, parece que as lives aumentaram em 20 vezes. Então dá aí seus 2000%, né? Isso? Sou péssimo de conta. Acho que é isso. 2000%. De crescimento, nessa quarentena. Não sei nem se é na pandemia ou na quarentena. Acho que tem mais a ver com a quarentena do que Eu a creio que doença, sim. né? Eu creio que Mas, sim. com certeza, é mais informação verdadeira à disposição de todos, né? Graças a Deus. E, aliás, comunicação é o que o povo precisa. Pela comunicação que você passa para as pessoas, vem o conteúdo, né? Vem conhecimento. E conhecimento faz as pessoas tomarem decisões acertadas. Sim, Então, isso é fundamental, né? sim, decisões mais fundamentadas, com certeza. Com certeza. Só avisar quando o senhor quiser começar e vai liderando, por favor. Legal. Então, eu queria começar apresentando esse camarada aí para vocês que ainda não conhecem ele. O Denis, ele é casado, é um cristão desde 1997, é isso mesmo, Denis? Desde a adolescência aí. Desde adolescente, pô, essa carinha que você tem aí, quantos aninhos você tem? Ixi, já. Não, 37. 37. 37? Pô, 37 anos, você é um jovenzinho para um cara aqui de 65, né, que a gente está batendo papo aqui. Mas Nada. olha que interessante, o Denis, ele é um engenheiro pela Poli da USP, e especialista em Project Finance pela FGV. Olha só. Em 2008, ele ajudou a fundar uma ONG para apoiar mais de 2.500 jovens estudantes nas universidades a descobrirem a melhor forma de trilhar suas carreiras. Então, Com Denis, ética, pastor. Com ética e moral. é isso aí, olha que coisa bacana, né? Porque, lógico, você sendo um cristão, e aliás, eu quero dizer aqui que ele é membro lá da igreja que a gente faz parte, né? Sim, Somos colegas ali, privilégio meu. é um privilégio estarmos juntos ali. Então, ele foi gestor de duas grandes iniciativas, né? Sim. Unicórnios. Agora, explica para mim esse negócio de unicórnios, cara. Eu fico aqui olhando esse linguajar que vocês têm na área de tecnologia, fico aqui impressionado. Sim, na verdade, o unicórnio, se eu não me engano, surgiu lá em 98, 1998, quando o pessoal estava vendo que era bem raro essas empresas novas, né, essas startups, chegarem ao valor de US$ 1 bilhão em menos de 10 anos, né, com velocidade. Então, eles começaram a chamar de unicórnio porque são seres míticos, né, que não existem, porque era Hum, difícil. Mas justamente hoje em dia a gente está vendo que é o contrário, tá? Cada ano aparecem meia dúzia aí no mundo todo. Então está começando a virar uma manada de unicórnios aí. Então tá bem comum. Mas essa é a definição. São empresas novas que valem mais de
bilhão de dólares aí. É interessante que você já ajudou algumas empresas a aumentar sua margem de lucro, Sim, aperfeiçoou a experiência de compra do consumidor, atingindo o sonhado break-even e ultrapassou a marca dos bilhões de reais por ano. sim, Atualmente você é mentor de startups e carreira na Oracle Brasil e Poli da USP, além de sócio em startups de segmentos diversos. Agora, uma coisa bacana aqui que você faz e que para mim tem tudo a ver com a nossa conversas missionais, é que sim, você auxilia empreendedores cristãos com propósito na aceleradora Bluefield Development, em sim, parceria com a Universidade Mackenzie. É isso mesmo, né? sim, sim, é isso. Caramba, cara, você não faz quase nada. Você tem quantas horas por dia? Confesso que eu queria mais, viu? Confesso que eu É, né? gostaria de ter mais. Então, e eu sei que você também está muito interessado na nossa conversa hoje aqui, porque você tem Demais. algumas iniciativas para conversar com a gente. Mas eu Sim. queria que você começasse, Denis, falando de você. Quem é o Denis em relação a esse Deus maravilhoso que te chamou das trevas para a maravilhosa luz e que fez de você esse homem que você é hoje? Denis, então, realmente é só mais um servo. Tive a grande oportunidade de parar de ser um cristão que esquenta banco, né? Para ser um cristão mais ativo. E nesse período eu passei por várias dificuldades também. Para quem não sabe, uma das curiosidades aí é que eu fechei 2 empresas, né? Tive que fechar. Graças a Deus a gente não faliu, mas a gente resolveu que era melhor fechar. Uma por problemas ou questões emocionais e outra financeira mesmo. A gente começou a levar muito calote. Mas desde essa época foi uma época bem difícil, né? Na verdade, de menos dinheiro na conta, vamos dizer assim. Aquela ansiedade que chega a tirar o sono. E aí Deus fez o gigantesco favor de me adotar e me dar esse sono de volta, de realmente mostrar os caminhos dele. Por exemplo, esse fechamento dessas 2 empresas foi antes de eu entrar nessa parte digital, né, desses unicórnios que eu estava. Eu peguei um presidente, eram 2 presidentes na mesma empresa. Eu peguei um falando para o outro, tipo, nossa, o Denis é incrível. Onde a gente imaginou que ia conseguir uma pessoa com experiência de já ter fechado empresas? Então você vê que a parte terrível da minha vida acabou se transformando numa qualidade, pelo menos que algumas pessoas entendem como qualidade. E que certamente me ajudou a me colocar nessa empresa aí como um dos diretores lá. Então é bem interessante isso. Bem Que interessante. legal, Denis. Tenho muitas histórias desse tipo, viu? A gente apanha sempre, É, né? eu coloquei no meu livro, né, O Líder Cristão e Sua Identidade Cultural, Sim, que só chega no topo da montanha quem assume o risco da escalada. Eu acho que você deve ter passado por vários riscos, alguns tropeços, para sim, chegar lá no topo, né? sim. E ainda passo, né? Quem sou eu para não ter dificuldades? Acho que todos temos. E acho que eu estou sempre tentando aprender também a me dedicar mais a Deus e tentar entender um pouco mais o caminho dele e menos o meu, né? Hum. E é Mas é difícil. interessante, né, Denise? Isso aqui talvez seja a grande lição de tudo, né, para a gente, e a gente começa pelo lado sempre espiritual da coisa, para daqui a pouco a gente abrir aqui a visão, né? Sim, sim, Mas esse lado espiritual da coisa que é muito bacana, porque eu entendo, né, como eu estava lendo aqui um texto que eu queria até ler para o pessoal que está aqui com a gente, de João 1,14,
que graficamente diz o seguinte: a palavra se fez carne e sangue e movia-se na vizinhança. Estou aqui fazendo uma leitura bem avançada aqui na minha cabeça, né? Em outras palavras, Deus se moveu nas ruas. Ele veio e teve um endereço. Ele se revelou num contexto, em um lugar em particular, em uma Sim, nação em particular, em um tempo em particular, em uma cultura em particular. Isso é interessante porque aonde esse evangelho faz efeito é no teu contexto. E sim. De dependendo todos, da... né? De cada um. Exatamente. E isso foi esquecido. A gente, muitas vezes, eu tenho conversado com meus amigos aqui, muitas vezes a gente pensa que o evangelho é mais uma lição, é mais um momento de 30 minutos, e vai diminuindo, né, o tempo. Mas o evangelho, ele é a prática de uma fé que você tem no meio do lugar onde você vive. Sim, sim. É o que o pessoal fala que é um estilo de vida, né? Então é toda a sua vida dentro da fé, da nossa fé cristã, né? No caso. E é o principal pilar. No meu ponto de vista, é o principal pilar. Entre espiritual, pessoal e profissional. O espiritual é o que dá suporte para os outros dois, né? É o entre domingos, né? É. Sim, sim. Graças a Deus eu já tô trabalhando no Entre Domingos. Graças a Legal, cara, Deus. legal. Você tem estado com muita gente que faz parte de um movimento hoje cristão em prol de negócios Sim, e a obra missionária. Fala um pouquinho disso para a gente, Denise. sim, claro. É o grande especialista, não sei se ele já entrou aqui, o nosso amigo Gustavo, né? Mas Uhum, roubando um pouquinho da fala dele, a gente tem dois grandes movimentos, que é o Kingdom Business, é você aplicar a sua fé nos negócios, seja ele qualquer for, né? Como colaborador ou como dono do negócio. E tem também a parte de Business as Mission, que essa é a mais interessante. Eu acredito que deve ajudar bastante ao nosso campo missionário, porque sim. ele acaba abrindo as portas. Bom, Business as Mission é quando você usa negócios, a criação de negócios, de empreendimentos, para você entrar, né, como missões. Então, tem alguns países que é mais difícil de você entrar, né? E justamente se você entra como um businessman, como um homem de negócios, eles geralmente abrem a porta, por quê? Porque você vai criar empregos, você vai trazer novas tecnologias, novos conhecimentos, vai acabar gerando movimento na economia, pagando impostos. Então fica muito mais fácil de você conseguir. Oh, o Gustavo aí acabou de entrar. Fica muito mais fácil de você entrar em certos países, né, certas regiões. E também o outro lado é que por você entrar como um negócio, geralmente você tem mais chance de criar um autossustento do próprio missionário, da própria família, né, do missionário, lá no país de destino. Então, Uhum. acaba tirando um pouquinho do peso da doação, que eu sei que não é fácil, né, conseguir doação, principalmente aqui no nosso país, e também acaba movimentando realmente um pouco mais o entornozinho do empreendedor, porque os colaboradores começam a ver as práticas, né? Não só a pregação, mas as práticas do missionário. Porque no dia a dia ele pratica a fé cristã, tratando todo mundo com igualdade, com respeito, com carinho, né? Demonstrando amor ao próximo. Eu acho que cresce a efetividade, das nossas missões. Você considera que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica nos negócios, Denise, esses últimos tempos? Certamente, certamente. O pessoal fala que 90, a gente está cada vez gerando mais informações e a gente precisa de tecnologia para gerenciar essas informações, né? Como o senhor comentou no começo, como que a gente difere informações importantes de não importantes, interessantes de não interessantes. Então, pelo volume de informação que a gente tem, a gente precisa da tecnologia para gerenciar tudo isso.
e eles estimam que 90% do conhecimento que a gente tem gerado aí na internet apareceu só nos últimos 2 anos. 90% do nosso conhecimento nos últimos 2 anos apenas. E está acelerando, cada vez mais rápido, cada vez mais difícil de acompanhar. Né? Então, Que certamente. coisa. Que coisa. Denise, eu queria agora mudar um pouquinho o nosso papo, porque você trabalha muito com startups Sim, sim. e novas iniciativas que pouca gente aí pensou. Eu não sei se eu posso comentar a questão do iFood aqui, posso? Peraí, pronto. Voltei. Pode? Deu uma travada aí, mas Pode sim. então, você está diante do camarada que deu uma boa força para que a iFood se tornasse essa empresa que hoje que chega na tua casa aí, entregando essa pizza que você deve estar comendo uma hora dessa, ou então qualquer prato desses que são vendidos através do iFood. Conta um pouquinho dessa trajetória tua dentro de grandes empresas como essa, porque isso aí foi uma sacada de mestre. Sim, sim, foi. Eu digo que nesse mundo não é fácil, tá? Realmente requer muito trabalho e engajamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Nada você constrói sozinho, né? Então eu falo que eu tive a oportunidade de participar. Né? Eu não fiz nada, eu tive a oportunidade de participar. Então, primeiro realmente eu sempre coloquei em prática os nossos mandamentos na hora de liderar as equipes, né? Tive a oportunidade, são dos gestores lá, então ajudei a criar 5 novas equipes lá, novos departamentos, né, lá no iFood. E fiquei feliz porque soube recentemente, no começo do ano, soube que 80% do resultado está vindo dessa equipe, então funcionou, né? O que a gente criou lá atrás. Mas realmente acho que nada mais é do que a gente ter esse carinho ao próximo, porque o mais importante é ter as pessoas certas e junto com você, para você poder escalar o seu trabalho, né? Porque uma pessoa realmente não faz muita diferença, não. Viu? Então, realmente é trabalho em equipe, né? E saber valorizar esse pessoal todo. E eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo justamente porque voltando lá, foi uma sequência de bênçãos, que eu tive, que teve uma porção de acertos, erros, e alguns erros, como os que eu comentei, acabaram virando acertos, pela graça de Deus. E por conta disso eu fui convidado, né? Porque eu tinha acabado de fechar a segunda empresa quando eu fui convidado pela primeira startup, já para ser direto um dos gestores lá, né? E lá eu tive a oportunidade de praticar e entrar nesse novo mundo digital, porque eu trabalhava com engenharia também, era o mundo mais tradicional que a gente conhece. Então, E aí, realmente, fala um pouquinho dessa transição entre engenharia e o mundo digital. sinceramente, quando eu entrei nessa empresa nova, eu tinha estudado toda a teoria que eu podia. Eu fui para cuidar do centro de distribuição, só que ele é de uma loja virtual, não é um centro de distribuição normal. Então, ele é todo tecnológico, realmente. E quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, como que eu faço isso? Aí um dos sócios falou, não se preocupe, quando eu entrei na sociedade eu não sabia nada, então se eu aprendi, você vai aprender também. É isso que ele me falou. E eu já tinha lido, né, muito sobre, mas na prática é outra coisa. Então eu fiquei 1 mês só me inteirando, tinha um monte de número, eu não tinha ideia. A gente tinha controle do que estava acontecendo na operação em tempo real. Então para mim era muito diferente isso. Então a gente já via que, nossa, 11 da manhã, tais números tinham que estar em certo patamar, sei lá, 300 mil reais de vendas. Mas não estava em 200 mil. Então a gente já sabia onde estava acontecendo algum tipo de erro. Poderia ser uma pessoa que faltou, uma pessoa que passou mal, uma máquina que quebrou. E na hora a gente já conseguia ver, reunia o time e conseguia arrumar. Então, um fato interessante, como a gente tinha esse controle numérico,
na nossa sala tinha um painelzão assim, cheio de gráfico e tal, que ficava controlando tudo, ajudando a gente a controlar tudo. Num dia que a gente começou como o pior dia, né? Então chegou lá 10, 11 da manhã, a gente estava bem abaixo do faturamento. A gente conseguiu descer, ir para a operação, ver o que estava errado, arrumar, por causa desse controle todo que esse mundo digital nos dá, com os números. E esse dia que a gente começou como o pior, foi o melhor. A gente bateu o recorde de faturamento, por causa desse tipo de controle. Então eu comecei a ver que realmente esse mundo era diferente, dava para a gente fazer muita coisa de uma forma melhor, né? Muita coisa que a gente já faz no dia a dia, tal, a gente conseguia melhorar. E fui aprendendo lá, foi realmente uma mega escola. Então eu ia lendo bastante coisa de teoria, ia tentando aplicar e ia aprendendo aqui na prática também, porque algumas coisas que eu queria não funcionavam, tinha que fazer de uma outra forma. Então foi realmente um belo aprendizado, uma bela oportunidade que eu tive lá. Mas eu apanhei bastante. Então, o primeiro mês eu não sabia direito o que fazer. E aí, até o terceiro mês, eu já estava pegando um pouquinho a manha, para ter uma ideia. Então, não é fácil. Não é fácil se atualizar, né? E dessa empresa, você hoje também faz consultoria na área de alimentação, né? De restaurantes, coisas assim. Então, não, então, depois teve essa, que é um grande e-commerce, uma grande loja virtual. Na minha época já tinha 17 países, uma grande loja virtual, e depois eu fui pro aplicativo lá de delivery, e depois eu criei a Help, que é atual, que a gente ajuda restaurante, e tem algumas outras também na área de saúde, né? Mas, Legal, né? A sim, gente vai falar disso daqui a pouco, porque à é, é vontade. onde realmente, realmente eu creio que você atingiu o coração da necessidade do nosso Brasil. E para mostrar como é que pode facilmente, não há incompatibilidade aqui entre ser inteligente, ser sábio e ser espiritual e trabalhar em prol com esse caráter de uma sociedade mais justa. Sim, Então, eu queria te convidar, meus colegas aí que estão chegando, né? Você, a Aline, está chegando aqui, a Aline Cruzoé, que é lá da nossa igreja também. É um bacana. prazer ter você aqui com a gente. Então, essa questão da gente pensar hoje em igreja e sociedade, Denise, como é que você vê isso? Você sai de dentro de uma igreja, em 97 você se converte, coisas começam a acontecer dentro de você, e imediatamente nasce um sonho aí no teu coração de ser mais justo numa sociedade como essa e trazer justiça. Como é que a gente faz justiça com startups? Boa, boa, boa questão. Na verdade, a gente faz justiça desde o jeito mais simples, que é o que eu comentei, de tratar o próximo com amor, né? E todos os próximos. Então, claro que eu ainda faço muita coisa errada e estou tentando aprender, né? Acho que isso é eterno. Mas na Help, por exemplo, a gente tenta fazer como Jesus. Então, a gente tenta liderar pelo exemplo. Então, o nível mais alto, que são os sócios, eu e os sócios, a gente lava a privada, a gente cata o lixo, a gente faz café. Não. Então, aí a gente também faz estratégia, a gente fala com os presidentes bambambam aí de empresa grande, multinacional. Então, a gente faz tudo. Então, a gente tenta transmitir esses valores para os demais, né, na parte de exemplo, e sempre trata eles com o máximo que a gente consegue, né, de amor mesmo. Tanto que tem estagiário lá na Help, por exemplo, numa das minhas empresas atuais aí, que vem me cobrar as coisas. E vem na maior boa. Ô, Denis, você não vai me entregar tal coisa, não? Hum, Porque é o jeito que a gente tenta realmente tratar o outro igual, né? Claro que cada um tem a sua função, sua atividade, né? Mas
é um ser humano do outro lado e do nosso lado, então tem que ser igual esse tratamento. Então esse acho que é o principal primeiro, o mais simples. E o mais complexo é quando a gente chega a colocar inteligência artificial, blockchain, essas coisas todas em aplicativos, em plataformas. Aí a gente consegue ajudar demais, demais os nossos irmãos em todo lugar do mundo. Depois, se o senhor quiser, a gente dá uns exemplos aí. Sim, Mas sim, vou querer. essa parte realmente é disruptiva, requer mais aprendizado, mais estudo, mas realmente tem umas coisas incríveis acontecendo no nosso mundo cristão aí. É interessante isso que você está falando, porque eu estava estudando um pouco sobre o que está acontecendo, né, exatamente no mundo cristão, e a gente conhece algumas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, né, que hoje tem escritório de startups dentro da igreja. Eles ensinam os homens de negócio como melhor utilizar, fazem consultorias, como melhor utilizar seus recursos, investimentos, coisas assim. E tem dado muito sucesso. Tem uma igreja que já criou 22 negócios na cidade e se tornou um ícone de justiça na cidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque talvez a gente ainda não foi por esse caminho aqui no Brasil, a gente não vê tanto disso, né? Mas seria muito legal você falar um pouquinho aqui no Brasil. Sim, primeiro, então, falar do nosso problema, dos dois lados, tá? Um como cristãos e um como brasileiros. Então, juntando esses dois, aí fica, potencializa esse problema, que é qual? Infelizmente, a gente não é tão unido, né? Quando a gente vê as outras religiões, não todas, mas tem algumas religiões que são absurdamente mais unidas do que a nossa, né? Desejo que acho que Deus despertou dentro de mim, que a gente conseguisse unir um pouquinho mais aqui os cristãos, protestantes, católicos, todos. Seria uma força intensa, né, Denise? Porque imagina se a gente imagina se a gente começa a se apoiar mais. Então, em vez de eu comprar numa vendinha qualquer, algum alimento, sei lá, minhas frutas, eu acabo selecionando para comprar na vendinha de um irmão. Então, acaba ajudando ele. E aí ele faz a mesma coisa, e o outro faz a mesma coisa. Só que o Denis trabalha, por exemplo, para uma empresa secular. Então, o Denis acaba trazendo o dinheiro do mundo para dentro da comunidade cristã, e o dinheiro começa a rodar mais forte dentro da própria comunidade. Então, acaba gerando menos estresse, menos risco, menos crise, aproveitando a nossa crise agora, acaba gerando menos crise para essa comunidade que é um pouco mais fechada, né? Até defendendo um pouquinho esse tipo de protecionismo, digamos assim. Mas acho que falta um pouco disso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo realmente a gente tem tentado, né, na Igreja Batista do Morumbi, eu tenho até faltado um pouco com o meu tempo, mas acho que a gente está num início, né? Eu vejo iniciativas de empreendedorismo ou de lideranças de empreendedorismo, de gestão, de liderança profissional dentro das igrejas nascendo, que é excelente, né? Então, nas nossas igrejas primas aí, batistas, eu vejo diversas iniciativas, eu converso com bastantes pessoas aí nesse segmento. Então, acho que é um início, acredito que a gente deve chegar lá. E também, uma coisa que eu tenho que ver se eu consigo me dedicar um pouco mais também, mas é a parte de tecnologia dentro dessa ajuda, vai no empreendedorismo, na gestão aí dos membros da igreja, não é nem para a igreja específico, mas para os negócios dos membros da igreja, né? Nossa, isso seria fantástico para a gente ver o reino de Deus se expandindo, né? Sim, Porque nada melhor do que um empresário cheio da graça e do amor de Deus e da disciplina interna que é necessário para ele demonstrar o amor de Cristo para os seus empregados, sim, através de ações e de justiça dentro
do seu próprio negócio, né? Com certeza, com certeza. Tem até um exemplo bacana da própria Bluefields, que é uma empresa que criou uma startup que criou um formato de pagamento, uma gestão de pagamento, primeiramente para igrejas. Então, era uma ferramenta, como as ferramentas atuais do mercado não conseguem ajudar 100%, ele criou uma ferramenta que ajudava tanto na parte de recorrência de doações para a igreja. Então, o membro poderia deixar programado e vai descontando todo mês, né? Que aí dá uma previsibilidade maior para o caixa da igreja. E também ele ajudava na parte de cobrança, que geralmente a gente fica com maquininha, algumas coisas um pouquinho mais evoluídas, mas ele tinha uma ferramenta muito facilitada para a gente pagar eventos, né? Então, acampamentos, eventos internos mesmo, encontros de homens, de mulheres. Ele criou essa ferramenta, só que, aí tem outra questão, como a gente ainda não tem um ecossistema de investimento, financiamento e investimento para esse tipo de startup cristã aqui no Brasil, por isso que a gente criou a Gold Street, como a gente não tinha isso, então digamos assim, essa startup cristã acabou sendo comprada, adquirida por uma grande empresa financeira aí, do mundo, né, secular. Então, essa iniciativa ainda está ajudando igrejas, só que provavelmente deve ajudar cada vez menos, né? Deve voltar cada vez mais direcionada para o lucro mesmo e menos para ajuda. Então, infelizmente, acontece esse outro gap aí, que é a parte de investimento cristão, né? Interessante, Denise, porque no outro dia eu estava fazendo uma live dessa e um dos pastores que assistiam viu o Hipólito aqui com a gente, né? Sim. E aí eu conversando com ele e tal, depois ele entra em contato comigo, a gente conversa sobre o Hipólito. Hipólito é convidado por ele para fazer uma live. Lá, aonde foi mesmo, Senhor? Foi no Mato Grosso. Caramba. Então, uma igreja lá convida o Hipólito. Então, algumas iniciativas a gente consegue ver aqui no Brasil. Por exemplo, Tem. lá na nossa igreja nasce o Meetup, que é um Sim, encontro de homens de negócio. Fala um sim. pouquinho disso para a gente aqui. Sim, se eu não me engano é o maior. Agora eu não lembro os números, o Gustavo sabe melhor. Eu vou chutar um número, espero que esteja correto, mas se eu não me Ele está engano aí, já ó, ele foram. está vindo aí, então, ele foi para Teresina, ele está me ajudando aí, ó. Ah, boa. Se eu não me engano, o Meetup já reuniu mais de 2.000 pessoas, né? Se eu não me engano. Gustavo, me corrija aí, por favor, se eu estiver errado. E realmente tem sido uma bênção na hora de disseminar, acho que principalmente o conhecimento lá do Kingdom Business e do Business as Mission, né? Então a gente está começando a fomentar esse tipo de curiosidade nas pessoas. A gente espera que logo mais todos queiram investir, né, para o reino de Deus, não só investir a fundo perdido, mas investir mesmo como um negócio, porque assim como esse meio de pagamento que eu comentei, tem muitos outros negócios rentáveis, né, no nosso meio, que eles podem tanto ser lucrativo quanto ajudar pessoas e ajudar a nossa fé. Então, acho que em breve a gente deve ver essa movimentação. Gostaria que fosse mais cedo, né? Mais rápido. Mas... E eu queria, não sei se eu posso fazer isso aqui, mas se você tem interesse, você que está do outro lado tem interesse de ouvir mais sobre esses assuntos na sua igreja, e convidar um grupo da sua igreja de empresários, de profissionais, de gente da área de tecnologia que queira convidar a Bluefields, né, para ter um seminário aí com você, é só entrar em contato comigo aqui que eu passo o endereço dessa turma toda aí que você está vendo aqui conversando comigo. São nossos amigos, são membros da nossa igreja e que estão fazendo um trabalho fantástico na sociedade aqui no Brasil inteiro. Sim, com Denise, certeza, por favor. Eu queria entrar agora naquela área que você tem sido nessa pandemia muito usado, muito usado. Eu vejo que, por exemplo, você criou um aplicativo Sim. que ajuda a pessoa a saber se ela está com alguns sintomas e o que ela deve fazer. Sim. Fala um pouco disso, porque isso se tornou uma febre no Brasil inteiro. Eu mesmo
Passei lá várias vezes para fazer um testezinho para ver se eu estava com algum sintoma. Sim, obrigado. Primeiro, obrigado pelo apoio. E foi justamente há um tempo, né? Eu tenho orado porque eu queria entrar numa área. Deixa eu só dar um bem-vindo aqui ao Tomás Camba, que está entrando aí Opa! também. E Grande aí, Tomás? Tomás, prazer estar aí com você, cara. Sim, mas eu tenho orado há uns bons anos aí pedindo primeiro sabedoria, como Salomão em Primeira Reis, se eu não me engano, e também Segunda Reis. E também eu tenho ajudado cada vez mais a parte da saúde, né? A minha oração era para que eu entrasse em áreas relevantes, né? Então eu já estava um pouco na parte da alimentação e aí realmente do nada começaram a me convidar para a parte da saúde e começaram a me convidar para dar palestra, para e me apresentar uns para os outros. Então acabei ficando sócio, digamos assim, de algumas startups na área da saúde, algumas bem relevantes até, e uma delas é a triagem. E quando a gente viu que na verdade a epidemia estava saindo para fora da China, lá em fevereiro, se eu não me engano, a gente já fazia um aplicativo, a gente já tem, né? Na verdade, é um aplicativo que ajuda hospitais, centros de pronto-socorro, centros médicos a atenderem melhor os pacientes, mas quando a gente viu que estava saindo o coronavírus de lá da China, a gente correu para tentar fazer um teste aqui para o Brasil, né, um teste digital de acompanhamento. Então, a gente conseguiu lançar bem no comecinho do coronavírus e em parceria com algumas prefeituras e agora também a gente já está com o CNI e com o SESI também. Então, através desses órgãos todos, a gente tem espalhado bem a ferramenta para dois motivos. Primeiro, na parte do paciente, ela acaba. Imagina que eu estou passando mal e eu não tenho certeza se é coronavírus. Então, eu posso usar a ferramenta. Eu, primeiro, ou fico aliviado, ou eu já sei qual é a questão e a ferramenta fala o que eu devo fazer. Tipo, liga para o médico, não, vai para o pronto-socorro mais próximo, não, fica em casa, ela já fala o que você deve fazer. Então, você fica um pouco mais tranquilo. Dá para você controlar os seus familiares com isso também. Então, imagina que eu consigo controlar meus pais lá onde eles moram e eu fico mais tranquilo. Não só eles ficam mais tranquilos, mas eu também fico mais tranquilo. Isso evita muitas idas desnecessárias ao SUS, né, a AMAS e também aos pronto-socorros particulares. E isso acaba evitando um pouco de contaminação cruzada, porque tem muitas vezes que você vai lá com uma dor de garganta e volta com coronavírus. Infelizmente, Sim. já apareceram muitas pessoas de caso fatal, né, que morreram por conta disso, foram saudáveis para o hospital e morreram por conta de coronavírus que pegaram lá. Então, evita isso. E para o lado do hospital, as pessoas já chegam mais prontas lá, né, para serem atendidas, evita um pouquinho daquele questionário que sempre tem quando a gente chega lá. E os governantes, na verdade, os gestores da saúde, né, os secretários de saúde e alguns diretores de empresa, quando a gente faz parceria com a empresa, eles têm o controle também para saber quais regiões, por exemplo, qual bairro que tem bastante potencial de contaminação, qual bairro tem pouco potencial de contaminação, qual bairro está com potencial crescente, qual bairro está com potencial decrescente, e aí eles conseguem tomar decisões um pouco mais acertadas, mais assertivas, para controlar essa crise aí do coronavírus. Né? Então, eles param de tentar pegar tudo e começam a focar em bairros mais preocupantes. É isso que a gente tem Para feito aí. você chegar nesses dados importantes para criar um aplicativo dessa envergadura, você juntou ciência da Tem, área da saúde, você juntou oficiais em diferentes aspectos profissionais. Foi isso. com certeza. Tem, falando de especialistas em tecnologia, tem eu e mais duas pessoas, tá? Tem eu e mais um na parte de tecnologia mesmo, de especialista, fora a galera, né? Fora a equipe que está trabalhando mesmo, programando e tudo mais. Tem um especialista em crescimento que direcionou a gente para a gente crescer com o aplicativo e dar apoio para a maior quantidade de pessoas possíveis. E fora isso, tem um grande médico, que é um dos sócios também, era um dos sócios, e a gente trouxe
um dos maiores epidemiologistas e infectologistas do país para dar suporte também. Então, realmente não pode ser brincadeira, né? Porque é a saúde das pessoas. Então, a gente tentou fazer a lição de casa direitinho, trazer as pessoas certas. O Hipólito deve ter, né, o site e como é que eu faço para baixar esse aplicativo, porque eu creio que para os nossos ouvintes seria muito legal você ter esse aplicativo, distribuir a ideia desse aplicativo aí para o pessoal nas comunidades mais carentes que você tem ao redor aí da sua igreja, porque da sua casa, porque isso pode evitar uma série de complicações no seu bairro. Então, seria joia se a gente pudesse passar aqui todos esses dados aí para o pessoal baixar esse aplicativo aí para eles, né? Sim, falando um minutinho só dele ainda, a gente está usando, ou as empresas estão usando ele para controlar num bom sentido, né? Os colaboradores, porque eles têm a informação de quem está e quem não está com um potencial de contaminação. E também, a gente está falando do aplicativo, mas uma das lições de casa que a gente fez é porque, infelizmente, grande parte da nossa população brasileira não tem um celular com grande capacidade de processamento e nem de memória. Então, a gente já fez o que a gente chama de aplicativo não aplicativo. Então, a pessoa não precisa de memória para baixar, é só acessar no site, e do site, se ela quiser, ela transforma em aplicativo, que também, apesar de aparecer o ícone no celular lá, ele não ocupa memória. Então, a gente já tentou pensar em quase tudo, né, para que a gente atingisse toda a população, principalmente a mais carente, mas para acessar essa parte voluntária, né, que a gente criou, gratuita, é www.testedocorona.com.br. Teste do Corona. www.testedocorona.com.br. Exato. Então, é bem intuitivo. Mas é isso. Acho que, graças a Deus, tem milhares de pessoas aí sendo ajudadas por conta disso. Não, eu mesmo fiz entrei lá no site, depois baixei, tenho ele no meu celular, e toda vez que sinto qualquer coisinha aqui, já vou lá, faço o meu testezinho. Por favor. Entro em contato hoje está muito fácil, para quem tem um celular bom aí, você pode contatar, né, aplicativos como esse e baixar no teu celular. Sim. Mas, Denise, vamos nessa linha aí dos aplicativos e de iniciativas nessa área de tecnologia, porque eu acho que a igreja ela precisa usar mais isso. Como é que eu posso ter vantagem como igreja, uma igreja pequena, uma igreja de porte médio, uma igreja grande, usando tecnologia hoje? Porque isso também é missões. Sim, certamente. Cuidar dos nossos irmãos acho que é uma das grandes missões que a gente tem, né, na vida. Sem dúvida. E, na prática, para a igreja, realmente requer um certo planejamento, porque tecnologia, infelizmente, é 0 ou 1, né? Ou dá certo ou dá errado. Então, realmente precisa de um planejamento para a gente aumentar a chance de dar certo. Mas, da parte boa, tá? As pessoas não precisam se preocupar com o que eu vou falar agora, porque tem a lei, tá para sair, mas todo mundo já está obedecendo a lei da Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, Lei de Proteção de Dados, para evitar hackeamento e roubo de informações. Mas o que a igreja pode fazer é, através da internet que ela libera, né, para os seus membros, ela consegue detectar as pessoas que estão indo para a igreja, que não estão indo para a igreja, qual é a frequência, qual o horário que elas vão para a igreja, quando tem evento especial, se elas participam ou não participam, por quê? Aí a gente consegue fazer o que a gente chama de clusterizar, separar por segmento. Então a gente consegue separar as pessoas que só vão domingo à noite, as pessoas que só vão domingo de manhã, as pessoas que vão domingo e também vão alguma reunião de grupo que tenha, sei lá, no dia de semana. Então, a gente consegue separar perfis e comunicar, criar novas experiências ou criar novos cursos, novos assuntos, ou chamá-los para servir junto com a gente também, dependendo do perfil da pessoa. Então, imagina que a gente detecta que um grupo de pessoas lá vai uma vez por mês.
Então, que tal na outra quinzena, né? Então, ele foi, a gente detectou que ele foi, mas daqui 15 dias, na verdade, um pouquinho antes, tipo na sexta-feira, a gente dispara uma mensagem para todas essas pessoas que a gente sabe que só vão uma vez por mês e chama para ir lá na igreja, porque vai ter um assunto, né, um tema tal, ou porque vai ter um convidado especial tal, ou porque a gente quer só dar um abraço nela. Então, imagina que a gente consegue personalizar e deixar isso muito mais próximo, né, que com o tamanho das igrejas que a gente tem, começa a ficar difícil de abraçar 5.000 pessoas, né? Sim, Mas a gente consegue detectar minimamente quem são os mais necessitados, só através da internet da igreja. Fora o aplicativo que a gente já tem, mas a gente consegue ver quem clica, né, quem se interessa por qual parte do aplicativo. A esse se interessa bastante por missões, essa pessoa se interessa bastante por ver as pregações depois do culto, né? Então o culto acabou, vai para a internet e a pessoa gosta de assistir depois em casa. Então a gente começa a ver o perfil das pessoas e tentar ajudar de uma forma mais assertiva, mais efetiva. Então só isso a gente consegue, só colocando uma internet boa na igreja e criando o aplicativo da igreja que é necessário. E depois disso tem um monte de coisa, né? Inteligência artificial e tudo mais. era nisso que eu queria caminhar com você agora um pouquinho, sobre inteligência artificial, como é que isso funcionaria quando a gente pensa em missões, Denise? Dá um panorama aí para abrir a minha cabeça, essa cabeça de velho que está querendo entrar na tecnologia. Imagina, essa cabeça que tem me ensinado demais lá, né? As nossas conversas. Mas, vamos lá, uma coisa, um case, né? Um estudo de caso absurdamente interessante, é da Life Church, lá nos Estados Unidos. Eu não lembro agora, pastor, qual era a região deles. Mas lá, 15 anos atrás, não, 10 anos atrás, se eu não me engano, aproximadamente, eles resolveram pegar uma parte do dinheiro da igreja e investir num aplicativo da Bíblia, que eu acredito que a maioria de nós usa, que é fazendo propaganda, mas é gratuito mesmo, é aquela Bíblia YouVersion, né? Ela é a mais utilizada no mundo, essa Bíblia. Eu não lembro agora quantas pessoas usam, 300 milhões, não me lembro. Ela é muito prática para a gente, né? Só que da parte de inteligência artificial, o que a gente consegue, o que eles conseguem ver? Eu não sei se eles já estão vendo, gostaria de saber mesmo. Mas o que eles poderiam ver é que eles conseguem ver cada uma dessas 300 milhões de pessoas, por exemplo, o que elas estão lendo da Bíblia, o que elas costumam ler, quais tipos de devocional elas costumam fazer. Então, só daí a gente consegue ver uma porção de coisas que a gente pode usar a inteligência artificial para ajudar a salvar vidas, inclusive. No caso de devocional, a gente consegue ver quem está lendo mais devocionais tendendo, por exemplo, para depressão. Tem alguns padrões, né, de depressão. Então, a gente consegue ver alguns assuntos que a pessoa está pesquisando e lendo que pode sinalizar depressão. Imagina que a gente conseguisse sinalizar isso, ou eles, né, conseguissem sinalizar isso para as igrejas cuidarem melhor desses membros que estão com potencial de depressão. Já são algumas vidas salvas aí no mundo todo, porque essa Bíblia está no mundo todo, está espalhada. Outra coisa é que quando o pastor Humberto chega lá em cima no domingo e fala, pessoal, abram Salmos 38, versículo 10. Você vai ver lá 2.000 pessoas abrindo, a maioria, né, abrindo no celular. Algumas ainda usam a de papel, que é excelente também para outras coisas, né, tem motivos diferentes. Mas o pessoal só de abrir lá, com a inteligência artificial, essa Bíblia, YouVersion, por exemplo, ela consegue detectar onde estão todas as igrejas do mundo. Por quê? Porque é só ele ver o padrão, é só ele analisar o padrão de que tem um monte de gente no mesmo lugar lendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então ele sabe, opa, lá é uma igreja. E se a gente for para essa parte, porque eles têm GPS também, então se a gente for para essa parte, lá na África, por exemplo, e a gente vê esse mesmo padrão, a gente sabe que tem um missionário lá. Então, para que serve isso? A gente consegue organizar estudos globais, a gente conseguiria organizar o maior grupo de orações do mundo com isso. Então, é incrível esse poder. E também a gente conseguiria
se eles quisessem, né, colocar um botão de alerta lá na Bíblia, para que um missionário em risco, ele pudesse ir lá na Bíblia e apertar. Porque esse aplicativo, ele saberia, primeiro, quem que é essa pessoa e onde ela está, e talvez até por que ela está pedindo ajuda. É ajuda que está faltando dinheiro? É ajuda de estar sendo perseguida? É ajuda de quê? Então, você vê que as possibilidades são realmente infinitas quando a gente entra nessa parte de análise de dados, de padrões, aplicativos, inteligência artificial, né, para a fé. Isso sem contar o ensino à distância, né? Com certeza. Isso falta. Uma ideia de aplicativo de startup aí é uma que ajuda as nossas escolas dominicais aí. A gente tem mais ou menos 15 mil igrejas evangélicas, né, no Brasil. Imagina ter 15 mil clientes aí com uma plataforma que ajude a ensinar, né, ajude a distribuir esse conteúdo na escola dominical, seria incrível. Você vê, queridos, como a tecnologia ela pode ser parceira da obra que você faz na sua igreja, da obra missionária, até evangelística. Eu fico imaginando uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora, quantas pessoas devem estar sofrendo? Já vinham sofrendo antes e entraram dentro de casa num espaço agora pequeno, principalmente o povo da economia informal, que tem recursos limitados. Então, esse povo deve estar com muitos mais problemas que poderiam ser facilmente tocados, não presencialmente, mas através de uma tecnologia como essa. O que você tem a dizer sobre isso, Denis? Certamente. E eu faço convite, na verdade, certamente, primeiro, concordo 100%, e faço convite para os profissionais de tecnologia aí que tem em cada igreja, para que levantem a mão e ajudem a própria igreja a inovar nesse sentido, né? A ajudar as pessoas a, primeiro, conseguir mapear as pessoas, né? Instalando, por exemplo, essa internet mais inteligente e tudo mais. Tenho certeza que tem gente em todas as igrejas que entende disso. E, em segundo, realmente começar a mostrar um pouco mais de tecnologia para os gestores, para os empreendedores da própria igreja, né? Acho que esse recado é importante. Eu vi uma vez, acompanhando, que eu sou vice-presidente do Conselho da OM, Sim. Operação Mobilização aqui no Brasil, que tem aquele navio, né, o Logos Hope. Logos. E eles hoje desenvolveram um aplicativo chamado Joshua Project, que é o Projeto Josué, e eles juntam informações atualizadas de 300 e poucas etnias. E, por exemplo, você quer saber alguma coisa sobre aquela etnia, você vai lá e clica e você tem um montão de dados. Fantástico. Se você quer, por exemplo, ter um toque todo dia de um país que vai ser o motivo de oração, eles vão te dar esse toque no teu celular e você vai abrir e ali já tem as informações todas. Sim, você tem um outro aplicativo que no outro dia eu peguei aqui, de um amigo meu, lá da Inglaterra, infelizmente, né? Eu acho que hoje já está traduzido em português. Mas nós tínhamos discipulado, primeiro eles fazem uma entrevista com a gente, para saber qual é o nosso perfil. Sim. A partir dali, todo dia você recebe textos bíblicos que estão ligados ao teu perfil. Sim, com certeza. E alguma ação que você precisa tomar em relação àquilo que você é. Eu achei interessante, porque os caras acertam na mosca. Sim. Isso é inteligência artificial, certo? Exatamente. O computador está analisando para ver o que se encaixa melhor no seu momento de vida, né? De acordo com o que ele detectou e de acordo com o seu perfil também. Então, se você é solteiro, casado, tem filhos, não tem filhos, o que se passa? Então, realmente, esse é o poder da tecnologia para ajudar o nosso povo, né? Olha, está terminando o nosso tempo. Eu queria que você desse aí uma palavra final, 17 segundos.
Queria que o pessoal realmente se engajasse para ensinar negócios e tecnologia aí nas igrejas e também se engajar para investir em quem está tendo esse tipo de iniciativa.